boa tarde. O vídeo de hoje é com sono, porque eu fiquei acordado tarde demais e de manhã era pra eu ter dormido um pouco mais do que eu dormi. Eu queria assistir o MSI de League of Legends, mas o primeiro vídeo não vai ser sobre esportes ainda. Eu ainda vou pensar um assunto melhor. E não tá aí melhor, porque podia ter falado sobre o Art na Fúria, mas o timing foi meio ruim, eu não tava podendo fazer isso aqui. Enfim, o vídeo de hoje surgiu com uma ideia de ontem. Ontem um garoto da minha scan, que eu falei no outro vídeo, ele arrumou briga, né, uma briga desnecessária com um cara chamado Thiago Ferreira, que ele é um dos cofundadores da editora Comics Zone, que é uma editora de quadrinhos que tem investido aí, como a maioria das editoras, cada vez mais em mangás. Ele fez falando que ele é desmotivador porque a obra que ele tinha começado a traduzir, ele fez uns 2, 3 capítulos, estava fazendo há um mês, e aí o editor, né, não, esse cara publicou no vídeo do programa da editora, YouTube da editora, que eles estavam interessados, que ele comprou esse mangá e ele mostrou o mangá físico em francês, porque o cara traduzia de francês também. E aí, falando que tinha interesse em, não sei, não vi o vídeo direito, mas era mais ou menos tinha interesse em trazer e licenciar. E aí ele fez um desabafo, eu vou perder de novo, já era a terceira, óbvio. E ele queria terminar. Assim, eu entendo a indignação com dele, mas depois ele começa a brigar, falar que o cara tem um ego enorme por não admitir que pegou a ideia da Scan. Eu acho que isso foi um exagero, eu acho que ele... Enfim. E aí é pra falar sobre Scan. Esse vai ser o primeiro de 2 vídeos. O segundo vídeo eu vou divulgar, né, que eu costumo fazer uma pesquisa do ano passado sobre Scan, que é a Scan Letter Survey. Eu acho que não vai ter esse ano. Era pra ter, segundo o cara que organizou, mas não parece que vai ter. É uma baita de uma pesquisa. É tipo uma pesquisa... Primeiro que a pesquisa foi muito bem feita. Muito bem feita a pesquisa. Uma porrada de pergunta muito interessante, uns dados muito interessantes. Se você quer estudar alguma coisa relacionada a Scan, é muito bom, assim. O nicho de Scan é muito bom, né? Se for no Reddit, você pegar lá a Scanlation School, é absurdo a dedicação que esses caras têm. E eu quero falar hoje da minha relação com os Scans, né? Eu acho o Scan uma maravilha, mano. Uma maravilha. E assim, eu vou defender Scan até quando eu puder. Até assim... Até elas acabarem, né? Porque embora seja ilegal, eu pressiono muito na tecla de vamos fazer as coisas legal, vamos tentar manter a legalidade, na lei. Até porque não é nem só uma questão de ser legal, mas vamos defender o trabalho do autor. O autor, ele não é um cara que escreve mangá, o animador de anime, por exemplo, né? A gente passa pra fansub. É um pouquinho diferente, mas é bem irmão, assim. Pô, o cara normalmente ele é independente, o mangaka, e o animador trabalha em condições horríveis, né? Pra não precisar ficar falando palavrão. Então, sempre tento ficar isso, mas não tem como não defender esse Scan, sabe? É bonito, mano. É bonito. Infelizmente, nós temos uma série de canalhas, né? Gente que se aproveita da boa vontade desse movimento, mas... Vamos voltar do começo, aí eu vou entrar na Operação Animes, que está ocorrendo com a Polícia Federal, e aí a gente vai entrar um pouco mais nessa discussão. Enfim, eu comecei a ler mangá por volta de 2016, né? Eu comecei a assistir anime direito, assim, final de 2015. A primeira temporada que eu acompanhei foi a de outono, Hakudai. One Punch Man era dessa temporada, com quase certeza. Era dessa temporada. Kakusentoshi Asterisk, eu lembro porque Hakudai era o mesmo primeiro episódio. E aí em 2016 eu comecei a ler mangá. E assim, eu peguei alguns, normalmente eu peguei tipo o final do anime, acabou o anime, eu pegava pra continuar o mangá, como eu fiz com Yamada-kan, o Level 999, que é mais recente, mas e as 7 Bruxas. E aí um deles foi Nanatsu no Taizai.
E por isso foi um dos primeiros que eu comecei a colecionar. Esse aqui é o volume 1. Ele tá no plástico, infelizmente rasgou um pouco aqui, porque eu li o mangá 2 vezes. Eu li o mangá acompanhando a scan. Né? Eu assisti o anime 2 vezes. Eu li o mangá acompanhando a scan e li o mangá físico. Só que o volume 1 um amigo meu já tinha, antes de eu comprar. Então eu li o volume físico dele e resolvi deixar o meu no plástico. Né? Os outros volumes eu tenho um ou outro no plástico que eu li, porque o meu amigo também colecionava. E eu tenho, mas a maioria deles está fora. E por que eu tô falando isso? Porque a scan serve pra isso, mano. Scan é fazer essas traduções ilegalmente, é democratização da informação, né? Porque assim, a gente não vai nem entrar na galera que bota filme e não vou entrar nessa discussão de até onde a pirataria é a democratização da informação, mas nesse caso é simplesmente o fato de que você pega uma informação que só está em japonês, ou em inglês ou francês, e você traz para o português. E quando elas começam para o inglês, é tudo mato. E vem para o português, a gente já tem um pouco mais de acesso, porque normalmente elas são traduzidas do inglês. Depois a galera que sabe japonês traduz algumas coisas direto para o japonês. E por um bom tempo, as scans serviram como termômetro para uma scan, saber se valia a pena trazer uma obra para o Brasil. Né? Se uma obra, tinha muita gente lendo ilegalmente, é óbvio que faria sentido trazer ela licenciada, e aí você compra, né? E aí depois o leitor que está interessado vai valorizar o produto, vai atrás, vai comprar, está interessado em comprar legalmente. Só que de uns tempos pra cá, o que começou a acontecer? Principalmente as editoras coreanas, elas começaram a ficar muito em cima desses scans. Porque sim, porque a Kakao decidiu e aí a editora japonesa começaram a vir atrás. Até porque elas querem expandir ainda mais pro ocidente. E as scans são tecnicamente um problema, de certa forma, porque elas estão querendo trazer coisas inéditas e as scans vão lá e são mais rápidas. Isso vai gerar uma série de outros problemas e discussões que eu vou entrar quando eu falar da pesquisa. Nesse caso eu vou me manter aqui na história. E aí eu não consigo entender por que aquele garoto, como scan leitor, ficou revoltado. Porque, por exemplo, o Seven Deadly Sins, quando eu li legalmente, você sempre chegava nos capítulos a partir de um certo momento e acho que eu colocava, ajudem o trabalho do Suzuki Nakaba, né, que é o cara aqui. Ele valorizem, tentem comprar pela editora legalmente. Vários outros scans fizeram isso por muito tempo. Cara. Enfim. E aí, eu fui uma das pessoas. Yuki Holder, que eu tenho também, eu comecei a ler por scan. E eu achei isso sempre muito, muito legal. Dado o momento, eu comecei a ficar um pouco pé atrás no scan, por exemplo. Quando começou a lançar a Shonen Jump digital, eu não gosto de quem faça scan disso. Porque ele é distribuído legalmente e de graça. Então não faz sentido o scan ir lá e ficar em cima desse tipo de coisa. Mas nesse caso, cara, tem que defender. E aí, por exemplo, Masamune no Revenge foi o primeiro mangá em inglês que eu colecionei. Só comecei a ler porque eu pude ler. Eu li 2 vezes, li digital e li físico, porque eu tive acesso às scans que me deram assim. Eu falei, eu gosto muito da obra, eu vou comprar físico. E também eu tava viajando nos Estados Unidos e aí eu tive essa oportunidade. Enfim, né? E aí eu comecei a comprar. Esse aqui é um pouco diferente. O caso aqui, Master Keaton. É uma obra que eu não tenho completa, né? Essa aqui é a versão da Vistignature, né? Que ela é 2 em 1. Então são 24 capítulos. São 24. 2 em 1 não. Agora eu não lembro se são 2 em 1 ou se na verdade é tipo 1,5 para cada volume. Enfim, essa é uma versão que os volumes são maiores, né? São 12 volumes. E eu comecei a ler num site chamado Manga 123, que eu mostrei no meu outro vídeo, que é um site onde você encontra normalmente digitalização de obras licenciadas, né? Onde você vai atrás, que eles pegam do NAC. Só que por muitos meses só tinha até o volume 6. E aí eu falei,
Então eu vou fazer o seguinte, eu quero ler, eu li uns 2 volumes quando eu decidi isso, tava treinando o terceiro. Gostei pra caramba, vou fazer o seguinte, vou comprar o 7. E o 8, e o 9, e o 10, e o 11, e o 12. Um dia talvez eu compre os outros 6. Quem sabe? Mas aí eu tenho os outros 6 finais e eu posso ler a obra toda. E aí eu comprei o 7. E aí eu comprei o 8. Aí eu comprei o 9. Não, o 9. Aí em dado momento o 7 foi digitalizado. Eu fiquei pensando, será que agora vai vir? Até hoje não veio. Até hoje tá até o 7, você tem que comprar os outros. Eu não consegui comprar o 12 porque eu comprei, sei lá, dezembro de 2021. E aí eu fiquei um ano esperando a compra e eles cancelaram depois de um ano. A Amazon, bizarro. E até hoje não apareceu de novo. E um preço decente, que seja vendido pela própria Amazon. Muito por causa da remessa conforme, mas é outra história. E aí agora a gente espera, né? Mas é assim, mano, tipo, acho que não faz bem, né? Acho que a licenciada ali talvez dê pra criticar bastante, porque é legal, né? É ilegal, pior ainda. Mas nesse caso, eu fiz a minha parte, sabe? Faça a sua parte, mano. Faça a sua parte. E aí, meu primeiro mangá em japonês, né? Eu traduzi um capítulo desse aqui, não chegou. O editor não terminou de editar, então ele nunca foi, mas eu traduzi pro português do inglês. É uma das minhas obras favoritas, e assim, se não fosse a Scan, eu não conheceria essas coisas que eu leio. Então, agradeço as Scans. Meu trabalho voluntário, o cara não recebe nada. Tirando, obviamente, os sites que estão caindo. Só que é feio, sabe? É feio você, como escaleto, você ir atrás de cobrar mérito de qualquer coisa. Você faz parte de um trabalho voluntário. Por que você quer os créditos, sabe? Se você se dá crédito à tradução, beleza. Agora, você se dá crédito a uma editora trazer e você querer cobrar alguma coisa da editora que está pagando pela licença, sendo que você está falando um negócio ilegal que você sabe que é errado, não é certo, mano. Acho que eu faz bem, cara. Acho que é bom, mas não faz isso. Por exemplo, né? Agora o lado ruim, né? Scan, brabo. Mas, por exemplo, a operação anime que está rolando aí, ela tem um monte de site caindo, né? O Manga Livre caiu agora. Aquela Nexo que eu mostrei, né? Que era originalmente Neoxys, que ela caiu também. Que era a maior scan de coisa coreana e chinesa. Vários sites estão caindo de animes e mangás. Porque é uma operação junto com empresa japonesa, lá com o Japão mesmo. O Brasil tá derrubando. Só que a maioria desses sites não são nada a ver com scan. Não são sites de scan. Tinha o da Neoxys, mas ela tinha uma porrada de ad. São sites que ganham dinheiro, tá ligado? Eles ganham dinheiro em cima do trabalho. São agregadores que ganham dinheiro em cima do trabalho da Scan. Eles vão lá tirando uma Galaxy, tipo o Slime Reader, o Kubarimu é só pra botar arquivo, o Batotô, ok, que cai, mas sempre volta. São sites onde as Scans botam os seus trabalhos pra galera ler. E normalmente não ganham dinheiro com isso. A Nox ganha porque as pessoas entram no próprio site dela. A Azura também, e eles ganham com anúncio. Só que esses sites ganham com anúncio, agregando o trabalho voluntário dos outros. Então eles só estão ganhando em cima dos outros. Isso sem contar os sites de anime que ganham minerando cripto no computador dos outros. Não dá pra defender. A galera reclamando, eu queria ler, não sei o que. Só aceita, mano. Aprende inglês e lê no Mangadex. Tem muita coisa pra você ler, mano. Tem muito lugar pra você ler. Eu vou ter que defender essa operação animes, mas... E assim, se você for um mexicano que faz o que é justo, quando você receber qualquer tipo de cease and desist, dizer, para. Que nem o OPEX fez, né? O OPEX era o maior site de tradução de One Piece, era o grande tradutor de One Piece no Brasil. Tem uns 2 meses eles caíram, provavelmente porque eles entraram receberam notificação judicial e pararam. Mais ou menos no mesmo tempo que os capítulos de One Piece começaram a ser linkados do Mangadex para o site da Jump Plus. Provavelmente eles receberam a mesma coisa de anúncio, o OPEX teve que parar, o Mangadex começou a linkar os sites licenciados como eles fazem. Então você vê que a Scan e a ilegalidade não são inimigos. Só que se você faz isso de obra que já está disponível legalmente naquela língua, pode vir a ameaça judicial. Tanto que o Mangadex não caiu, mano. Ele nunca caiu o Mangadex.
É isso. Apoiem as scans.